Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Meu nome é Fernando, estou aqui ao lado do pastor Alan Ferreira, onde estamos recebendo o evangelista Luzimar. Estarei passando para o pastor fazer sua apresentação e logo começar a entrevista com o evangelista. Boa noite a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva Gurupi. Eu sou o pastor Alan Ferreira e nós estamos aqui nessa noite aqui com um convidado especial, o evangelista Luzimar. Agora ele vai estar se apresentando. Quero agradecer também a presença aqui do nosso irmão Fernando, que está aqui nessa noite. E antes de estar passando para o evangelista, eu quero falar dos nossos parceiros. Quero falar da loja virtual Sinta-se Linda, a qual a proprietária é a missionária Isabel. O número dela vai estar aparecendo aí nesse vídeo. E você que deseja adquirir perfume, cosméticos, toda essa área de perfumaria, só entrar em contato com esse número que vai estar aparecendo aí no vídeo. Amém? E agora eu vou estar passando para o evangelista Luzimar, onde ele vai estar se apresentando, vai estar contando também um pouco do seu testemunho de vida. Boa noite a todos, né? Sou o evangelista Luzimar e faço trabalho de capelania na casa de prisão e no hospital comunitário aqui de Gurupi, né? Há um bom tempo, né? Eu já faço esse trabalho e é um trabalho que abrange não só os detentos, né? É um trabalho que alcança também as famílias desses reeducando. E nesse trabalho que a gente faz, já conseguimos já alcançar muitas pessoas, né, com esse trabalho da capelania, né, um trabalho missionário. Então eu assim, pessoalmente, eu agradeço assim a Deus por ele ter essa oportunidade, né, de estar fazendo um trabalho nesta área, porque sabemos que não é fácil, né? É verdade. Esse trabalho é um trabalho árduo e sempre tem retaliação. Muitas das vezes, quando eu estava preparado para sair para o culto na casa de prisão, às vezes a minha moto furava o pneu, às vezes o meu menino adoecia na hora ali, e muitas das vezes eu ia até de mototáxi. E assim, era o dia que muitas pessoas se rendiam aos pés do Senhor ali, nesses dias que tinha essas retaliação, né? Em evangelista a gente vê que tem uma força contrária para o evangelho não chegar nesses lugares, né? Tem uma força contrária. Igual o senhor estava falando aí que muitas vezes estava preparado para ir para aquele lugar ali, muitas vezes para a casa de prisão ou fazer alguma obra missionária, e parece que tinha uma força contrária que tentava impedir de chegar até esses lugares, né? E acontecia essas coisas. E quando o senhor se esforçava, né, mais ainda para chegar nesses lugares, ali era o dia que as almas se rendiam aos pés do Senhor Jesus, né? Sim, é isso mesmo. Quanto mais dificultoso essa força negativa, essa retaliação, mais resultado temos para a obra do Senhor. Evangelista, eu queria que o senhor, não é um esclarecimento, mas talvez um questionamento de alguns que não conheçam, eu queria que o senhor definisse qual é o trabalho de um capelão, como funciona o trabalho de um capelão. A capelania em si significa capela, né? E no latim, para quem pode pesquisar, para quem não sabe, significa capa, né? Quando nós aprofundamos conhecimento sobre capelania, tem vários fatores, tem várias histórias de capelania. Mas um fato que eu aprendi quando a gente fazia o curso de capelania, sobre a história de um soldado romano, né? Que ele saiu uma noite para uma missão e ele encontrou ali um mendigo ali no frio daquela noite e ele cortou a sua capa e cobriu aquele homem ali. O nome daquele soldado romano chamava-se Martinho. Então esse nome desse homem, a partir daí foi destinado esta capelania, né?
Então, o trabalho de capelania é igual eu estou falando, é voltado para caridade. É um trabalho voltado para a caridade que hoje as igrejas evangélicas em si, elas não usam esse nome, capelania. Usa mais missão, né? Missionária. Obra missionária, porque até mesmo este nome capelania é mais voltado para a igreja católica, capela, né? Entendi. Mas assim, tem um outro significado de grego que significa koinonia, esse nome capelania. Então, o trabalho de capelania é um trabalho mais de caridade. E, infelizmente, o que eu tenho a dizer é que as religiões, os ministérios não investem nesse trabalho, porque não tem um retorno. É verdade. Então, os missionários em si são poucos. E são poucos os missionários que a igreja investe nesse povo. Então, para mim, que já faço esta obra aproximadamente 12 anos, graças a Deus, né, eu estou aqui em pé com a força de Deus, porque não é fácil. Não é fácil fazer uma obra de capelania. Entendi. E assim, evangelista, como o senhor já falou um pouco sobre a capelania, o que o senhor tem a dizer, o que a capelania trouxe de experiência de vida para você, para dentro do seu ministério? Boa pergunta. A capelania em si é um ato de amor. Quanto mais eu me dou, mais eu faço, mais eu tenho amor pelo próximo. Não só no ato da capelania, mas em geral. Quanto mais você faz o reino, mais você vai mudando o seu interior. Deus vai abrindo a tua visão em volta de você. E o interessante é que quando você tem um chamado para essa obra de capelania missionária, não é você que vai atrás das pessoas. Deus proporciona a oportunidade para elas virem até você. É igual você pegar um imã e colocar ele de um lado para o outro. Quando você tá ele normal, ele atrai o metal, né? E assim somos nós. Mas com o passar do tempo, essa atração, você vai chegar a um ponto que você tem que doar até o último que você tem. Você é provado. Às vezes você tira o último para doar. E nessa decorrer do tempo, as pessoas pegam aquele imã e quebra ele e inverte os polos, e ele não se choca mais, ele não se une mais. E aí isso que vai afastando os missionários da obra. Por quê? Porque não tem um retorno. Entendeu? Entendi. Uma coisa que eu acho interessante na capelania evangelista, eu lembro que a primeira capacitação na área da capelania que eu fiz foi o senhor que me chamou para fazer. E eu me lembro que o professor de capelania na época, ele estava falando que naquela época que teve aquela enchente de Brumadinho ali, os capelões ali conseguiram montar até uma lavanderia para ajudar a lavar as roupas ali do corpo de bombeiros. Eu não sei se o senhor lembra dessa parte. Então nós vemos que nós vemos que além da pregação do evangelho, tem essa obra social, né? De ajudar as pessoas, de fazer ali o que for possível, o que tiver ao alcance, né? Para estar sempre ali envolvido ali na obra, né? E eu lembro que esse curso ele ajudou muito assim a esclarecer bastante dúvidas, e foi uma obra que eu achei interessante, que eles montaram uma lavanderia onde teve foi a barragem que estourou lá em Brumadinho. Isso. Foi a barragem, eles montaram ali e tiveram ali ajudando os bombeiros, né? Eles fazem um trabalho igual ao exército, né? Um trabalho de campanha, né? Tem aqueles alojamentos de campanha que eles montam ali, e a capelania em si, ela proporciona, ela
ela arrecada donativos, né, para fazer essas doações. Mas é igual eu estou falando, mas é poucos as pessoas voluntárias para essas obras de capelania, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas que não conhecem a obra de capelania. Conhece a obra missionária, mas não tem assim uma informação. Por exemplo, tem muitas pessoas que querem fazer a obra da capelania prisional, mas elas têm medo de ir lá. Aí quando elas conversam com alguém, um líder religioso, alguém, deles apoiar aquele projeto, não. Eles impõem medo na pessoa. Já vi pessoas chegar até a mim com desejo no coração de fazer a obra prisional, mas quando foi falar com o seu líder, ele impôs medo na pessoa. Evangelista, a gente está nesse tema da capelania, mas eu queria que o senhor contasse também um pouco do seu testemunho de vida, do seu início de vida até o seu encontro com Jesus e pós-encontro com Jesus. Queria que o senhor detalhasse para nós um pouco. Sim. Quando eu era bem pequeno, né? Sim, pequeno mesmo. Naquele tempo, os cultos eram nos lares, né? Tinha muito culto nos lares. E às vezes a gente tava ali brincando ali, mas na hora do culto, eu sempre prestava atenção ali naqueles cultos. E pequeno, quando fazia o apelo, eu sempre ia na hora do apelo, aceitava Jesus, mas assim, crescendo a meio tantas dificuldades do dia a dia, que aquele tempo não é igual agora, né? As coisas são mais fáceis. E às vezes aceitava Jesus, mas com o passar do tempo a gente terminava desvaindo, não indo, não firmando, até mesmo porque as igrejas eram poucas naquele tempo, né? Muito longe. Mas eu louvo a Deus que eu sempre dava continuidade. Eu não desistia. Até mesmo eu fui o primeiro a ser chamado lá da minha casa. Eu fui o primeiro a dar o passo na obra do Senhor. Com muitas lutas, com muitas dificuldades. Naquele tempo, os gideões, irmão Fernando, os gideões andavam nas escolas, né, pastor Alain, e entregavam aqueles Novo Testamento da capinha azul. E eu sempre pegava e chegava em casa, irmãos, tinha uma lamparina na minha casa. E eu pegava aquele Novo Testamento e ia ler. Lia todinho e tornava a reler. E achava bom. E aquilo ali, irmãos, aquela palavra foi plantada no meu coração. E cada vez que eu lia mais aquilo ali, eu tinha desejo de fazer a obra. Tanto é que eu tinha desejo de ser um Gideão. Falava assim, quando eu crescer eu vou ser um Gideão. E não sabia, só tinha vontade de fazer aquilo que aqueles homens estavam fazendo ali, levando aquela palavra na escola. Certo é que eu fiz parte dos Gideões um período, né? Mas eu não consegui mais fazer parte com eles. Mas fui parte dos Gideões e assim, a minha vida religiosa não foi fácil, e não é fácil, irmãos, porque eu fui criado, pastor Alain, em meios ao terreiro, né, de Candomblé. A gente foi criado ali naquele meio, com tantas lutas, com tantas dificuldades, meus parentes, tudo assim, eles foi criado naquela cultura de bebida, né, irmãos, na cultura muito difícil. Mas graças a Deus, a minha casa, a minha família, nunca ninguém teve interesse de participar daquelas coisas, daqueles cultos lá. A gente estava ali no meio, a gente entrava lá naquele lugar inocente, a gente era, mas graças a Deus aquele meu tio, aquelas coisas nunca teve assim autoridade de intervir na nossa vida, entendeu? Graças a Deus. Por quê? Porque desde pequeno eu já conhecia a verdade,
querendo ou não, eu já tinha feito um pacto com o Senhor. E é bem verdade que um tempo, irmão Fernando, eu estudava num colégio aqui próximo, e nesse colégio tinha a folia, né? Todo ano tinha aquela festa ali naquele lugar. E às vezes a gente ia lá, assim, às vezes até para participar, assim, lanchar, fazer alguma coisa. E um dia, o local de acesso para entrar lá para o quintal estava fechado. E tinha que passar por dentro lá do centro, onde acontecia os trabalhos. E um colega meu entrou, quando eu pisei o pé na porta, aquela senhora que estava lá dentro, ela falou para mim falou, ei, você. Falei, você não pode passar por aqui por dentro. E naquele momento, eu não entendia, né? Fiquei assim com medo. Aí voltei e vim para casa, né? Assim, então, a minha vida espiritual, eu acredito que Deus tem um chamado forte na minha vida. Desde quando eu era pequeno, desde o ventre, assim, eu fui escolhido. Você já tinha um chamado. Isso. Já tinha um chamado. Eu tenho visões de lugares que eu nunca fui. E quando eu chego naquele lugar, Deus me revela aquele lugar que Ele já tinha me mostrado. Quando eu era bem pequeno, o pastor Alan, já falei esse testemunho aqui para ele. Eu era bem pequeno, irmão Fernando, eu tive um sonho, que eu estava dentro de um presídio. E aí, eu era pequeno, não sabia, né? E quando adolescente, eu fui visitar um presídio, aqui em Gurupi, em Cariri, esse presídio daqui de Gurupi. E quando eu adentrei naquele lugar, que eu vi o ambiente, Deus fez me lembrar daquele sonho que eu tive, naquele lugar lá. Mas ainda eu não entendia, né? E mais adiante, eu fui estudando, Deus foi me dando visão, fui buscando conhecimento. E um dia eu ganhei um CD, um DVD, daquele pastor Marcos Pereira. E eu bem me lembro quando eu coloquei aquele CD no aparelho, que comecei a assistir aquele DVD lá, o Espírito Santo falou no meu coração que esta é a obra que eu tenho para você fazer. Falou no meu coração. Então, a partir daquele momento, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a me dedicar verdadeiramente mais, a cada dia mais, na obra que o Senhor me chamou. Então, eu sou gratificante, eu sou grato a Deus por servir a Ele. Evangelista, assim, para aqueles que vão ver esse vídeo e tem o desejo de ser um missionário, a pessoa não tem o desejo de ser um missionário, né, fazer obra missionária, qual o conselho assim que o senhor deixa para essas pessoas que têm o desejo de fazer missões? Muitas vezes tem pessoa, né, que tem o desejo de ir lá para a África, vamos dizer assim, tem o desejo de ir lá para a África. E só que se a gente olhar bem, dá de fazer missão do outro lado da esquina, né, da nossa casa. E eu queria que o senhor deixasse aí, assim, para a pessoa que quer ser missionário, quer fazer missões, um conselho que o senhor daria, que o senhor pegou para o senhor e o senhor usa até hoje e dá certo. Olha, uma coisa que eu aprendi: se você é músico, você tem que se entrosar com quem canta, com quem louva, né? Você tem que buscar conhecimento sobre a sua área de música, né? Se você gosta de ler, você vai se aprofundar nos estudos. Você vai pesquisar livros, comprar livros. Eu gosto muito de ler, compro muito livro. Se você gosta de pregar, você vai pesquisar sobre pregação, como que você deve pregar, como que você vai estudar para pregar, o que você precisa fazer para ser um pregador da palavra. E se você tem o desejo de fazer missões, capelania não é diferente. Você tem que buscar aquilo que o desejo do seu coração. Todo dia você tem que buscar. Você tem que pesquisar
Aí você vai alimentando o seu ego. Você vai alimentando o desejo do seu coração. Que tem dia que você não quer. Mas eu quero deixar essa palavra para você, que tem o desejo de fazer a obra missionária. Procura quem faz, não quem não quer. Porque se você procurar quem não quer, ele vai matar o desejo do seu coração, vai enterrar seus sonhos. A gente faz a obra missionária ali no hospital regional também de Gurupi. Deus também me chamou para essa obra. Já tem um bom tempo que a gente faz esse trabalho lá. E são poucas pessoas, né, que fazem essa obra. E você, que tem o desejo no teu coração, procura realmente quem faz a obra, para alimentar o seu desejo. Porque senão as pessoas vão matar o desejo do seu coração. E você tem que fazer essa obra enquanto é dia, né, pastor? Porque vai chegar o dia que você não vai poder mais fazer a obra de Deus. Você vai casar, você vai ter filho, você vai trabalhar dobrado. E vai chegar um tempo, irmão, que o seu tempo vai ficar limitado. Se você não procurar buscar aquilo que Deus realmente quer que você faça. Evangelista, o senhor falou sobre a capelania prisional, capelania hospitalar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a relação da sua família com o seu ministério, com o seu chamado e com relação à capelania. O senhor tem um total apoio? Como funciona essa relação da sua família com o seu chamado? Olha, é outro detalhe. Nem sempre é apoiado pela família. Eu vou ser bem sincero com vocês. A minha esposa não entende o meu ministério. Porque eu trabalho a semana toda, o meu filho tem 14 anos, ele era pequeno e ele sentia a minha falta. Às vezes que eu ia no sábado, ele pedia para mim ficar. E a esposa também pedia para ficar. Por quê? Eu trabalho a semana toda, quando chega o final de semana, é o dia de ficar com a família, e às vezes ela não entendia essa parte. E sempre vai ter um empecilho, mas a gente tem que conciliar. Tem dia que a gente não vai para ficar com a família, e tem dia que a gente vai fazer a obra de Deus. Mas tem pessoas que às vezes vai desistir por causa disso. Que vai ter dia que vai ter um confronto, que você precisa ir, mas a família não entende que você tem que ir, entendeu? É uma guerra, tanto espiritual como aqueles que estão do teu lado. Mas você vai ter que pedir sabedoria, discernimento para Deus, e o Espírito Santo vai falar o nosso coração. Por quê? Porque a minha esposa vem de outra família, vem de outra convívio, né? E nem sempre, irmãos, os ministérios vão bater. Tem pastor que vai viajar, a esposa até aceita, né? Para pregar, né, pastor Alain? Mas tem outros que já não aceita. Não gosta de ficar só. Então isso é um motivo para muitas pessoas desistir da obra missionária. Verdade, a obra missionária tem, vamos dizer assim, não sei se essa é até a palavra correta, os espinhos da obra, né, irmão? Que a gente ali tem que passar por ele às vezes, né? E outra coisa, às vezes até do nosso lado, irmãos, amigos nossos, obreiros, já me falou que eu estava perdendo o meu tempo fazendo essa obra ali. Querendo plantar o desânimo, né? Pois é, na casa de prisão. Em evangelista, assim, outra opinião que eu queria do senhor é, assim, aquela pessoa que está querendo ali ir para o hospital, né? E também ir para a prisão. Tem um comportamento que a pessoa pode falar. Eu sei que no hospital, eu me lembro que quando nós íamos ali no hospital regional, a gente já via aquelas plaquinhas, né, do silêncio e tudo. Então, como que o missionário ele vai levar o evangelho
para aquela pessoa que está ali naquela situação? Uma boa pergunta. Primeiramente, é bom fazer uma pesquisa, né, do ambiente, de normas, porque todo ambiente tem normas, é bem claro. Todo local tem normas. E o capelão, o missionário, ele tem que obedecer às normas do ambiente. Por quê? Porque nós somos lá um visitante. E nós vamos lá visitar, mas levar a palavra. Primeiramente, nós temos que ir com roupas adequadas aos ambientes. Não ir com roupas depravadas, né? E com roupas comportadas, tanto no hospital quanto na casa de prisão. A gente tem que se adequar, vestir umas vestes adequadas, não ir com perfume também muito forte, né? E no hospital a gente não precisa ir com perfume muito forte, porque lá é um ambiente... Tem toda essa questão, né, de usar gravata, não colocar gravata naquele dia, né? Nesse caso já é mais na prisão, né? Que não Isso. usa gravata, perfume muito forte, as roupas tem que ser adequadas, né? Tem ali também um respeito, né? Na hora da pregação, que a gente tem que ter. A gente toca nesses assuntos que a gente sabe que tem, assim, né? Alguém que vai cometer exagero, né? Igual um exemplo, no hospital, falar alto demais, né? Pregar alto. E no hospital a gente tem que chegar na pessoa ali, pertinho dele, né? Falar baixo, porque num quarto geralmente tem ali 3 leitos, 4 leitos mais ou menos, né? Onde as pessoas estão, e a gente tem que pregar o evangelho ali para aquelas pessoas, né? Levar ali uma palavra de conforto também, orar por elas e sem incomodar as outras pessoas, né? Isso. Outro fato é não ser extenso, irmão Fernando. Não ser extenso na sua leitura, na sua oração. Ser breve. Que o paciente está ali de repouso, né? Acamado. Então não precisa ser um texto muito grande, muito extenso. E outra coisa, pastor Alain, não falar alto lá no hospital, não pode falar alto. Não entrar em lugar que não é permitido. Por exemplo, na UTI. Não é permitido entrar só se for convidado. Respeitar as normas do local, né? Isso. E outro sim, na casa de prisão, não pode perguntar por que o preso está ali. É antiético. Por que você está aqui? Não é da nossa... Para que a gente perguntar, né? Entrar ali, pregar o evangelho, né? E só. O objetivo. O objetivo. Evangelista, a capelania ela é uma obra missionária. Sim. Certo. E o senhor vê muita diferença entre a capelania hospitalar e a prisional? O senhor vê muita diferença entre um e a outra, ou elas são mais ou menos iguais? Tem diferença. A capelania hospitalar, a gente vai lá e leva a palavra, né, pro enfermo ali, e depois eu não vou mais procurar ele, porque a maioria dos internados lá são de fora, né? Eles vêm e às vezes quando eles querem um compromisso, eu encaminho eles para uma igreja mais próxima, né? Da sua casa, da sua cidade, porque é importante relatar, pastor Alain, que nós não vamos lá falar de religião da minha igreja. Nós vamos lá falar de Jesus. Muito bom. O senhor não leva a placa? Isso, não. Independente. Aí eu vou lá, falo o que tem que fazer na obra hospitalar, né? Agora, na obra prisional, é diferente. Além da gente fazer o trabalho lá na casa de prisão ou no presídio, irmão Fernando, eu dou assistência na casa. Eu vou na casa da pessoa, ele estando preso, eu peço autorização para ele lá na família dar assistência. Vou dar assistência religiosa, procuro ajudar com algo, mantimento, a donativos. Eu, pessoalmente, não tenho um vínculo com religião, com ONG, até no momento. Mas eu faço meu trabalho missionário dessa maneira. Entendi. E
E assim, irmão, a questão da rejeição. O senhor já entrou em hospitais que encontrou portas fechadas para o senhor levar a palavra, o evangelho? Sim. Quando a gente não tinha a carteira de capelania, às vezes que a gente fazia o trabalho no regional, né? Tinha um certo impedimento. Porque naquele tempo era o horário de visita de família e o horário do evangelho, da obra missionária entrar. Então tinha um transtorno. E aí chegou um ponto que estava tendo dificuldade dos crentes e os familiares, tá tudo junto ali naquele horário. E tinha crente, igual foi falado agora, eles não tinham a ética de falar baixo. Falava alto, cantava alto, e os parentes tudo conversando, e ficava aquele tumulto ali no corredor e no quarto ali. Entendi. E pro cristão ali que tá fazendo a obra missionária, seja na prisão ou no hospital, quanto mais ele seguir as normas e as regras daquele ambiente, melhor para ele e mais o evangelho vai avançar, né, evangelista? Sim. Porque aquele que chega no hospital ali, ele entra ali, ele segue aquela regra do silêncio, ele segue ali as normas que o hospital ali colocou para quem faz a obra seguir, ele vai se dar bem, né? Ele vai conseguir avançar cada dia mais, né? Sim, correto. Tanto é que eles me ligam para mim ir lá, irmãos. Eles me ligam para mim ir lá quando tá carente de evangelho lá, tá carente de pessoas indo. Aí eles me ligam, irmão, o senhor pode vir essa semana porque ninguém tá vindo. Pode vir. Aí eu vou. Porque lá a minha visita é no domingo, né? Pela tarde. E eu faço a CPP no sábado, né? Aí tem domingo que não dá para mim ir. Mas é igual o senhor falou. Se você se portar adequadamente, obedecendo todos os requisitos, todas as normas, você sempre será bem-vindo naquele ambiente. Entendeu? Entra e sai tranquilo, né? Entra e sai tranquilo. É muito bom. Ali na casa de prisão mesmo, quando era o outro diretor, nós tinha acesso livre ali, ó. Não tinha nenhuma repreensão ali com nós. Aí depois que os outros missionários não foram mais, chegou mais outras pessoas, aí a gente conversa, explica, mas ainda tem pessoas que não entendem, né, irmãos? Pensam assim que a gente está impondo, mas não é. Eles não têm o conhecimento, eles não têm um curso de capelania, eles não pesquisam como que portar nos ambientes, né? Mas cabe a mim, ao senhor que faz esse trabalho lá, ensinar, ajudar, né, irmão Fernando, aqueles que estão chegando para o bom andamento da obra. É verdade. Evangelista, assim, eu sei que Deus, ele trabalha também, ele usa a mão dos médicos também para fazer cirurgia, para fazer diversas coisas. E eu queria saber, assim, se o senhor tem algum testemunho de algum milagre que o senhor presenciou ali na casa de prisão ali, presenciou vários milagres, né, da aceitação a Jesus Cristo, arrependimento, é um milagre, né, a pessoa de cura ali também. Passou diversos tempos ali, talvez nunca nem ouviu falar de Jesus ali, andou desgarrado e aceitou Jesus, né, isso é um fato que ocorre bastante. E no hospital ali, o senhor já viu algum milagre assim, depois de orar e Deus respondeu uma oração? Já vi vários. Uma certa vez eu orei por um senhor que ele estava lá há muito tempo. Um senhor, ele estava bastante inchado, né? E aí eu fui lá, eu mais uns irmãos, e a gente orou. E naquele dia, naquela hora ali, ele já estava sentindo a melhora. Sentiu melhora, aquelas dores que tinha lá. Nele ele disse que já tinha aliviado aquelas dores, né? Estava sentindo muita dor, muitos dias que ele estava ali. E daí quando a gente voltou lá,
ele já tinha ido embora. A médica disse que ele ganhou alta naqueles dias. Muitos milagres. Mais um milagre assim que eu vi assim, a mão de Deus também grande. Foi um dia, pastor Alain, um domingo, né, que a gente foi lá, não sei se o senhor lembra. Lembro. Que a gente foi na enfermaria, irmão Fernando, na ortopedia. Tinha muita pessoa ali quebrada, esperando a cirurgia letiva. Nós chamava até a ala dos quebrados, né? Vamos lá na ala dos quebrados. Na ala dos quebrados. Tinha muita gente lá. E naquele dia ali, Deus me impulsionou para mim fazer uma coisa ali que eu fiz sem duvidar. Eu perguntei se aqueles povos ali tinham fé. Se nós orássemos ali, Deus fazia um milagre ali e eles ser curados. E ali reunimos ali a nossa fé com a fé daquele povo, irmãos. E oramos ali, pastor Alain. E oramos ali, irmãos, e fomos para casa. E no outro domingo a gente voltou lá. Para a glória de Deus, não tinha ninguém mais lá. E aí aquela técnica de enfermeira que estava ali, aí eu perguntei, né, para ela cadê o povo que estava ali. E ela confessou com a boca dela que veio uns crentes ali no outro domingo e oraram, e veio uma junta médica de Palmas e operaram todo mundo, e todo mundo foi para suas casas. E é bem verdade que eu encontrei uma amiga, uma vizinha que estava lá, e ela confessou com a boca dela que os médicos chegaram lá de noite e operou ali aquele povo ali a noite toda. E quem está precisando, né, de uma cirurgia, adiantar algum processo para fazer a cirurgia, né, evangelista, quando a gente sabe que é Deus, né, operando. Isso. Muitos podem até falar, não, é porque chegou a hora, mas a gente que conhece o poder de Deus sabe que foi a mão de Deus que agiu ali em favor daquelas pessoas para aquela cirurgia acontecer, né? É igual aquele homem lá no tanque de Betesda, né? Ele estava ali à mercê da sorte ali tantos anos, né? Esperando um milagre, né? E louvável que Jesus foi lá. Mas no hospital, as pessoas estão ali à espera de um milagre. Elas estão à mercê ali da sorte e das mãos dos médicos. Mas quando eles veem um homem de Deus entrar ali, a sua fé aumenta. Querendo ou não. Eu estou nessa situação aqui há muito tempo. E o pastor chegou ali. Eu vou me apegar a ele, a fé. Os crentes oram e Deus cura. Então, chegou a minha vez de eu colocar a minha fé em ação. E funciona, irmãos. Funciona. Quantas pessoas estão desenganadas, né? Que eu já vi ali pelos médicos. Com câncer, com outras coisas. E naquele momento ali de fragilidade, correu ali aos pés do Senhor, clamou a Ele, e a gente orou ali, e Deus curou aquele povo. É uma coisa muito interessante, muito boa, assim, a gente está na posição de ajudar. Isso. A posição de ajudar é melhor do que a de que ser ajudado. Isso. Ajudar é muito bom. E eu creio que uma pessoa que está no hospital, que chega um irmão para orar, chega para trazer uma palavra, aquilo é um refrigério no coração da pessoa. É Ele verdade. se sente bem melhor. Mas assim, irmão Lusimar, uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta é a respeito de dons. O senhor acredita que pessoas têm dons? Uns para oração, uns para palavra, são dons que a pessoa tem. O senhor tem um dom predominante? Tem. O Senhor, Ele me deu o dom de cura. Eu oro e Deus cura. E dom de visão de sonhos. Ele me mostra lugares que eu nunca fui. E Ele me leva lá nesses lugares. E o dom de visão de palavras. Ele me mostra a pessoa e Ele coloca as palavras na minha boca para falar. Lá na casa de prisão mesmo, eu vou passando no corredor, pregando, indo e voltando, e eu olho, tem 10 ali, mais,
mas Deus me mostra aquele que é específico para mim orar por ele e falar o que eu preciso falar. Então esse é um dom da palavra, né? E o dom de cura também. Deus me mostra, eu oro, imponho as mãos e Deus cura. E nessa última feita agora, naquela casa de prisão, os agentes, né, pastor Alain, pediu para a gente até não impor as mãos, né, sobre os presos. É para evitar algum contato, né, alguma enfermidade, alguma coisa. Mas, irmãos, nós que estamos debaixo da mão poderosa do Senhor, sempre nós vamos impor as mãos sobre as pessoas. Isso é bíblico. Nós temos que orar com imposição de mãos. Não é que a gente quer, mas é uma cultura. Aí a gente foi tentar explicar ali para aquela gente, né? Ele sem querer entender, mas é uma cultura. Jesus orava, os discípulos oravam com imposição de mãos e as pessoas recebiam o milagre. No começo, irmão, eu perguntei para o senhor a respeito da sua caminhada. O senhor relatou a nós que já desde criança vive num berço evangélico. Não. Não foi assim? Não. Eu vivia, meus parentes eram tudo católico. E assim, uns mexiam na parte do candomblé, né? Então eu fui criado nesse meio termo. Ninguém era evangélico. E qual o momento da vida que o senhor se encontrou com Jesus, verdadeiramente? A partir assim dos 16 anos, mais ou menos, que eu comecei a entender que eu era um evangélico. Que aquele mundo não dava para o senhor. Isso. A partir dos 16 anos eu já tinha a certeza que eu era diferente dos demais. O senhor aceitou Jesus? Aí eu reconciliava, né? Eu saía da presença e reconciliava, mas sempre eu ia para a igreja, chegava da igreja e ia lá encontrar com meus amigos. Às vezes a gente ia para lugares inadequados, festa, mas sempre eu tinha um temor dentro do meu coração. Sempre. Quando tinha as brigas na rua daquele tempo, que não é igual agora, eu sempre tinha um temor no meu coração. Nunca assim envolvia, sabe, com coisas erradas. É tão verdade que os meus amigos que começaram a usar drogas, irmão, graças a Deus, para a glória de Deus, nunca provei um entorpecente na minha vida, a não ser a bebida, né? Mas essas outras drogas aí, eles usavam, eu via eles usando, às vezes até ajudava a comprar para eles usar, mas nunca tive o desejo de usar. E assim, irmão, nessa caminhada que o senhor teve, qual foi o momento que o senhor sentiu o maior crescimento mesmo espiritual na sua vida? Quando eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Eu estava num momento da minha vida muito fragilizado. Eu fui morar em Palmas no ano de 99. Lá eu sofri muito, porque eu morava aqui e fui lá morar lá, né, fazer parte lá. Com a minha irmã que morava lá, e no começo de Palmas, muito difícil, né, irmão, lá. As dificuldades, as coisas tudo longe. E naquele período eu fiquei fraco na minha caminhada da fé. Eu fiquei distante de Deus. Eu ia na igreja, mas era vazio. Não sentia nada na presença de Deus. Aí eu retornei para Gurupi. E naquele ano de 2021, 2022, no mês de junho, eu tive um encontro com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo, numa igreja bem pequena, do pastor Samir. A minha mãe, que estava na minha frente, ela viu quando o Espírito Santo de Deus baixou sobre mim, a pomba, sobre a minha cabeça. Ela na minha frente, e eu atrás dela, e Deus deu a visão para ela, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, a minha vida mudou. Eu senti realmente que eu era diferente. Tinha algo diferente na minha vida.
E depois, igual eu falei, aí depois Deus foi me dando os dons, né? Foi me mostrando, me dando autoridade, que eu não tinha autoridade. E Deus me impulsionava a ter autoridade, para me impor as mãos, expulsar demônios. Uma coisa que eu nunca esqueço, eu orar por uma pessoa que naquele tempo tinha muito demoniado. Meus irmãos que bebiam, meus tios que bebiam, muita gente era endemoniado. E eu, naquele meio ali, me lembro que eu fui lá, o demônio, a pessoa lá endemoniada, e eu orei, impus a minha mão e o demônio saiu daquela pessoa. Aquela pessoa caiu ali, levantou. E aí eu fui entendendo o chamado de Deus na minha vida. Aí, cada tempo, a gente vai amadurecendo, né? E vai aprendendo. Amém. Já estamos chegando perto do fim, evangelista. E a gente sempre, quando está chegando perto do fim, a gente pede para o convidado ele trazer uma mensagem ou uma palavra para as futuras gerações que vão ver esse vídeo. Se o senhor tiver alguma passagem bíblica ou algum conselho que o senhor quiser deixar para as pessoas que vão ver esse vídeo, para as futuras gerações, né, que vão aparecer, que vão chegar, e depois o senhor pode estar se despedindo também. Se o senhor quiser fazer alguma leitura e deixar um comentário, sinta-se à vontade. Eu quero, primeiramente, falar para você que tem o desejo de fazer a obra, né? No seu coração. Nunca é tarde para começar. Procure alguém que faz a obra missionária, tem desejo de evangelizar. Começa distribuindo folheto, cartaz, começa de pouco. E para a futura geração, para esse jovem que procura o caminho do Senhor, procura estar mais próximo das pessoas, procura ajudar, porque se você procurar ajudar, você será ajudado. Da maneira que você retribui, você é retribuído. Quantas vezes eu ajudo, mesmo sem poder, mas eu quero te dizer, se você sentir o desejo no coração de ajudar, abençoar alguém, faça. E aos jovens que porventura ouvir essa palavra, não procura andar no caminho errado, porque aonde a gente faz a obra missionária, lá é triste, o lugar lá. Só quem nunca foi lá que pensa que não é, mas aonde a gente vai, no vale de osso seco, é triste. Tanto em hospital quanto na casa de prisão, lugares que nós nunca desejamos para ninguém, irmãos. Então, você que tem o desejo de fazer a obra, faça com amor, sem ter medo e sem ter medo. Você que gosta de ajudar, ajude, procure estar próximo de quem gosta de fazer algo para Deus. E é isso. E eu estou aqui, né, à disposição, eu me coloco à disposição de ajudar. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma ajuda sobre missões, capelania, me procura, que eu tenho o maior prazer de ajudar, de incentivar e de ir com você fazer a obra missionária para Deus. Esta é a minha palavra. Queria primeiramente agradecer ao evangelista pela presença aqui hoje junto conosco. Agradecer aos nossos seguidores que vão estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado mesmo, que sem os seguidores também a gente não vai tão longe, porque precisa de ser divulgado. E queria passar ao pastor Alan, para ele estar fazendo o encerramento. Primeiro eu quero aqui agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Quero agradecer ao evangelista Luzimar, esse homem de Deus que é uma referência para todos nós que fazemos a obra do Senhor. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, tem uma participação na minha vida
Um dos momentos mais difíceis que eu já passei, ele teve presente. E eu louvo a Deus pela vida dele e agradeço mesmo por ele ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Quero agradecer o Diácono Fernando também, parceiro nosso que está aqui no podcast aqui. É um amigo também, que eu considero bastante. E quero agradecer vocês, os nossos seguidores, que vão assistir esse vídeo. Peço para vocês aí curtirem os vídeos, se inscrever no canal, quem puder compartilhar também, dá essa força para nós. Quero agradecer mais uma vez nossos parceiros.